época longa. Se esse maluco tiver que fazer maratona, ele consegue treinar melhor o corpo dele, a performance. Tipo assim, pô, você tem que se preparar em 6 meses para fazer uma maratona, ou 3 meses, não sei. O maluco vai conseguir, ele tem mais facilidade, a estrutura óssea, o mecanismo que ele controla, o cérebro vai ter mais confiança para trabalhar com essa performance. Agora, se ele tivesse que levantar muito peso num período curto de tempo, treinar o corpo dele para ficar assim, ele não vai conseguir tão facilmente, né. Uma coisa é a performance que você escolhe, outra coisa é o que a sua estrutura está pré-programada a ser boa, né, ela tem capacidade para ser daquele jeito. Então, provavelmente, esse cara aqui, ele deve ser melhor com velocidade, esse cara aqui deve ser melhor com resistência. Ambos devem ter muita mobilidade, né, mas, falando aí de resistência, provavelmente esse maluco aqui tem. Então isso aqui é uma nuca de maratonista. O homem de carga é aquele que passa uma linha reta aqui na sua nuca, tá vendo, ó? Ela fica reta aqui, geralmente. Às vezes tem algum volume, alguma protuberância, mas, geralmente é mais reduzida, né. Então, o corpo ganha massa nesse caso. Então tem muita gente que comenta sobre a questão do pescoço, tem várias pessoas que já me perguntaram isso. Cara, mas se o cara então ele tem massa no corpo, será que a nuca dele não se esconde por conta ali do volume que cresce no pescoço? Se você der uma analisada ali nessa região do corpo, você vai perceber como os músculos crescem. Você vai perceber também que um cara forte, você consegue ver a espinha dele, né. Às vezes está um pouco escondida ali por conta de massa, mas você vê que o volume que é criado ali atrás, ele não necessariamente conecta isso aqui, senão a gente seria tipo um ET, cara, um alienígena esquisito, né. Imagina que esse cara aqui fica muito gordo, aí você olha para o crânio dele e ficou reto aqui atrás. Não existe isso, entendeu? Não existe. A estrutura do corpo desse cara aqui é diferente da estrutura de um cara que tem facilidade para ficar mais gordo. Então, naturalmente, os ossos aqui atrás vão se expandir um pouco mais. O crânio vai ser mais expandido para trás, né. Então o corpo não ganha massa, ele continua magro aqui, até reforça o tamanho de nuca que ele tem, mas fica mais evidente. O cara de nuca curta, ele ganha alguma massa aqui atrás, mas a estrutura do corpo dele eh, já tem esse mecanismo diferente, né, o que acaba refletindo a nuca dele aqui. A nuca dele também fica reduzida. Tem crânios, você pega crânios diferentes e você vê que eles são diferentes. A nuca muda, o topo da cabeça muda, a testa muda. Cara, tem crânios de todo tipo, assim, é impressionante. Só que esse estudo que eu faço me permitiu catalogar, né, os crânios mais comuns, as variações abaixo deles, né, características que surgem de um e quando cruza com outro, né, tipo um filho é genética cruzada. Então, muita característica vem do pai, muita característica vem da mãe, né. Então, se você pegar crânios na sua mão, é porque a maioria das pessoas não fazem isso, a maioria das pessoas não ficam prestando atenção em crânio, não é um assunto aí difundido, né. Mas se você pegar crânios na sua mão, você vai perceber que tem várias diferenças entre um crânio e outro. Crânios humanos, assim, pode pegar crânios modernos, né, de indigentes, de pessoas que, né, eh, numa faculdade você consegue fazer isso, até na internet você consegue ver, né, então, observe isso aí, né. Vou te dar até um exemplo aqui bem interessante, ó. Deixa eu pegar aqui, colocar uma musiquinha pra tocar. Eh, vamos ver aqui, colocar Dom Pedro II, ó, e Dom Pedro I, crânio. Olha que interessante, eles guardaram, se eu não me engano, o crânio de Dom Pedro I, né. E Dom Pedro I, ele era um cara mais emocionado, né, ele era um cara aí que, se você for olhar um pouquinho a história dele, como ele era,
você vai ver que era um cara que tinha um lado emocional ali, um pouco mais aflorado, né. Então, a testa de Dom Pedro é mais reduzida, de Dom Pedro I, né. Ele era um cara com um emocional um pouco mais aflorado, olha lá, ó, entendeu. Acho que essa imagem aqui, ó, tá vendo, já demonstra um pouco. Eles meio que reconstruíram, né. Aí quando você pega Dom Pedro II, só que eles não, acho que não tem o crânio de Dom Pedro II. Mas só de você olhar as imagens de Dom Pedro II, você vai percebendo que a diferença entre o crânio do pai e o crânio do filho é bem grande, principalmente na testa, né. Então olha só, pegar uma imagem aqui, ó, uma pintura. Se você for, tipo, numa das casas dele, você vai perceber que as estátuas, né, tem tem ali uma fidelidade grande com o crânio, né. Então, você vai perceber que o crânio dele é bem grande, cara, sabe. Na parte da frente e no topo da cabeça é bem grande, né, já que o pai dele, tá vendo, ó, tem imagem que facilita bastante para ver, já tem outras que não são tão fiéis, por conta do estilo de arte da época, mas praticamente aí você vê a diferença de crânio entre pai e filho, entendeu. Então aqui no caso, ó, esse tipo de crânio aqui é o oposto do crânio de Dom Pedro.